Boa noite. Hoje nós vamos falar sobre o transtorno de personalidade. Mas para nós entendermos, nós precisamos saber o que é personalidade. Então, alguns teóricos dividem nossa personalidade em duas instâncias. A primeira instância é o nosso temperamento. Então, eles entendem que todo temperamento é o que vem do nosso biológico. Então, um componente genético da nossa família. E a segunda instância é o caráter. Esse advém das experiências ao longo da vida, de tudo que nós vamos experienciando, que nós vamos vivendo, vai fazendo parte do nosso repertório e formando o nosso caráter. Então, caráter mais temperamento é o que vai dar origem à nossa personalidade. É o que faz nos diferenciar das outras pessoas. Cada pessoa tem o seu jeito de ser, a sua personalidade, e é isso que vai nos diferenciarmos uma das outras. Então, dentro dos comportamentos como um todo, no geral, existem alguns componentes que são mais observáveis em pessoas, né? Em transtorno de personalidade. Então, a irracionalidade, a instabilidade emocional, a inflexibilidade diante das coisas que acontecem, desconfiança, né? Um certo comportamento agressivo, postura altiva e até mesmo uma insegurança. Então, assim, em determinados momentos da vida nós temos isso, né? Somos inseguros, somos um trabalho que nós temos a indecisão. Isso não quer dizer que você tenha um transtorno, né? Então, isso faz parte realmente de toda a nossa vida. Quando nós falamos de transtorno de personalidade, nós não estamos falando só de um momento, só daquele comportamento que você teve. Nós estamos falando de situações que são predominantes, né? Que a pessoa tem esse comportamento sempre, em todo o longo da sua vida, né? Então, transtorno de personalidade não são ao momento, eles não estão ligados ao momento, mas eles estão dentro de uma personalidade que fica, né? Então, desde pequeno, a criança já começa a mostrar traços de uma personalidade diferente ou de um transtorno, né? Então, a criança tem um gene forte, a criança gosta de judiar de animais. Então, isso já são padrões de personalidade já desde a infância. Então, ela é agitada, né? Então, isso vai afetar negativamente o ambiente ao qual ela vive, né? O seu relacionamento psíquico, o seu relacionamento social, né? Então, quando a pessoa tem um problema, quem vai verificar? São as pessoas que estão ao redor, né? Aquelas pessoas que notam que você está sempre mal-humorado, que você está sempre repetindo determinados comportamentos que não são bons. Então, o que vai manifestando, além de tudo isso que a gente falou? Os pensamentos disfuncionais, a instabilidade, as percepções distorcidas da coisa e as reações desmedidas. Então, às vezes uma pessoa, por uma insatisfação não tão grande, ela não consegue ter um diálogo. Ela vai ser agressiva, ela vai gritar, né? E ela vai vivendo dentro deste padrão, né? Do antissocial, ela vai se sentir sempre a vítima, sempre incompreendida, mas as ações dela serão sempre mais agressivas, né? Então, muitos desse comportamento, quando você vai fazer um diagnóstico mental, tem muitos distúrbios de personalidade, né? Mas esse assunto nós não vamos aprofundar hoje quanto aos distúrbios de personalidades,
né? São as características que eu estou trazendo para vocês, são as características de personalidades, para que vocês entendam, né? Então, quais as questões sociais que essa pessoa acaba, né, não vivenciando, né? Então, a pessoa não vai compreender que ela está sofrendo, passando por alguma instabilidade. As pessoas que estão ao redor dela é que vão sofrer mais e vão ver, enxergar que ela está passando por este problema. Então, são pessoas que não vão conseguir ter uma estabilidade. Elas vão ficar, se você falar alguma coisa, elas vão querer ser agressivas, né? E muitas vezes ela precisa ser afastada daquele local que ela tá, né? Então, são pessoas que estão sempre ficando doentes, são pessoas que procuram sempre estar encostadas, vão atrás do INSS, vão buscar alguma coisa para que não enfrente aquele problema ou aquele lugar onde ela trabalha. Então, pessoas que podem dirigir perigosamente, tudo isso está incluso dentro dessas desestruturas de personalidade. Então ela começa a ter problema em vários âmbitos da vida dela, seja físicos, né, muitas vezes, porque somatiza e vai acabar ficando doente, né? Não entra dentro de um padrão onde ela precisa ter responsabilidade, mas ela não cumpre, né? Ela não vai se levar à frente uma dieta, ela não vai levar à frente um trabalho, ela vai estar sempre buscando, né? Achar que ela está correta e o outro não. Então, geralmente, essa pessoa vai aparecer uma doença de base, mas ela vai precisar de um psiquiatra. Então, ela tem que buscar, né, uma ajuda, um psicólogo, um terapeuta, um psicanalista, um psiquiatra, ou qualquer outra terapia, atividade ao qual ela vai poder começar a interagir dentro de uma vida com um padrão melhor. Então, assim, essa pessoa vai sempre ter a dificuldade, né? Alguma brecha precisamos achar para que podemos ajudar. Mas nós temos essas pessoas que que acham essas brechas para te abusar, para falhar com você, né? Então, nós precisamos passar a ensinar através de psicoeducação e de outras formas. Mas vamos para o intervalo e voltamos já já. Há quase 30 anos, a Dior Center é referência em radiologia odontológica. Realiza a tomografia de face para análises 3D do crânio, o que torna os tratamentos mais assertivos. Também é especializada no escaneamento intraoral com o uso da mais alta tecnologia para substituir as moldagens tradicionais. Com isso, os planejamentos ficam mais precisos e é possível a produção de alinhadores ortodônticos invisíveis. Dior Center, clínicas em Francisco Beltrão, Ampere, Realeza e Quedas do Iguaçu. Agende agora mesmo o seu atendimento. Loja 5 Estrelas. Com ambiente climatizado, amplo estacionamento, atendimento especial e sempre inovando para nossos clientes, na Loja 5 Estrelas você encontra o melhor para sua casa, com vários departamentos como decoração, cama, mesa e banho, utilidades domésticas, brinquedos e artigos para camping e lazer. Venha conferir as novidades. Avenida Atílio Fontana, 2898, Cidade Norte, em Francisco Beltrão. Voltando, nós precisamos então fazer com que essa pessoa perceba que ela está agindo de forma diferente. Então, a pessoa às vezes quer exigir da outra que ela haja como ela age, mas nós temos que entender que a pessoa num todo apresenta vários tipos de personalidade e que nós temos que entender, né? Entender que essa pessoa, ela passa por dificuldade. Dentro dela existe
uma dificuldade dentro dela. E como nós enxergamos mais do que ela enxerga, nós precisamos estar aí encaminhando para que ela possa tratar. Então, dentro dos transtornos de personalidade, nós temos vários itens, né, que fazem parte desse transtorno. Fora isso, nós temos outros transtornos, né, que entram aí como doenças, os transtornos depressivos, toque, né, borderline, que é um assunto que eu quero abordar ainda no programa, nas sequências dos programas, porque muitas vezes o borderline ele é confundido com a depressão. E quando isso acontece, a pessoa vai estar tratando uma coisa que não está correta. Ela não tem depressão, ela tem borderline. E o borderline é um transtorno comprovado no exame, diferente de outros transtornos que não são comprovados, né? Então, nós precisamos atentar para o comportamento dos nossos filhos, o comportamento do nosso companheiro, o nosso comportamento, para ver aí se por acaso nós não estamos saindo fora daquilo que realmente é a sua personalidade. Então, claro que isso, como foi falado no início do programa, todos nós temos o horário da ira, nós temos aquela parte onde nós deixamos muitas vezes de fazer alguma coisa por cansaço, e isso não quer dizer que você tem um transtorno. O transtorno é quando ele é repetitivo, quando a pessoa começa a se auto-prejudicar e prejudicar ao outro com aquele transtorno de personalidade que ela tem. Então nós temos N exemplos aí de pessoas que trabalham, mas elas vivem de atestado médico. E geralmente esses atestados médicos são o quê? São por transtornos de cabeça, ou são depressão, ou é toque, ou é síndrome de pânico. Então são vários fatores que pode ser que esta pessoa só tenha um transtorno de personalidade, de alguma coisa que ela trouxe já lá desde a infância e que possa estar sendo aí tratado com psiquiatra, com terapias, com alguma forma que ela vá sair dessa escuridão, porque é uma escuridão, né? A pessoa vai se sentir injustiçada, ela vai achar que ela é a vítima do mundo, né? Então, sobre todos esses assuntos, nós iremos abordar aqui, que eu acho que é de suma importância para que a população conheça um pouco mais. Inclusive, nós vamos falar muito aqui do narcisista, que hoje as mulheres estão sendo enganadas por muitos narcisistas, seja pela internet, seja fisicamente, ok? Agradeço a todos pela audiência. Namastê!